Muito boa tarde, senhoras e senhores. Começando agora aqui pela TV Osasco, o penúltimo programa deste ano da Defenda PM, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar. Sejam bem-vindos. No dia 6 deste mês, entrevistamos aqui o Dr. Leandro Piquet, professor da USP com pós-doutorado em Ciência Política pela Harvard Kennedy School. E hoje você vai assistir a segunda parte dessa entrevista. Autor de diversos trabalhos sobre crime organizado, violência e segurança pública, Piquet fala agora principalmente sobre a caótica situação do Rio de Janeiro. Coronel Ernesto, vamos começar falando de UPP. Acho que é um assunto que eu praticamente já conversei bastante com o Dr. Leandro Piquet, ele que fez parte da equipe que idealizou, quando podemos colocar assim, esse modelo de polícia lá para o Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história. O que é a UPP, como foi concebida e talvez tentar descobrir, nos falar ou projetar um porquê que ela não está dando certo a ponto de ser agora suspenso o programa praticamente pelo governo do Rio de Janeiro. A história é longa e o tempo é curto, então eu vou tentar ser bastante sintético aqui na exposição. Eu acho que o começo da experiência das UPPs ela foi muito positiva. Começou numa área de uma favela relativamente pequena, que é o Santa Marta, que fica em Botafogo, e teve digamos assim, uma variável muito importante, que foi a qualidade da liderança policial designada para a missão. Era uma capitã jovem, com muita energia, que liderou ali a UPP do Santa Marta no início. E a ideia que estava, eu acho, na cabeça de alguns quadros da Secretaria de Segurança era a ideia de, digamos, conseguir um atalho para resolver o problema da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, como toda polícia, tem quadros de muito valor, pessoas de muito talento, com vocação para o trabalho, mas é profundamente afetada por problemas tanto de qualidade, falta de qualidade, falta de planejamento, baixo treinamento, corrupção. Então, são muitos problemas que afetam a qualidade dos serviços prestados pela Polícia Militar. Principalmente, eu diria que a Polícia Militar do Rio de Janeiro ela tem muita dificuldade no que diz respeito à oferta do policiamento ostensivo. Quer dizer, boa parte da cidade do Rio de Janeiro não tem policiamento com viaturas, a pé. Quer dizer, é muito precário digamos, o controle do policial nas áreas urbanas da região metropolitana e nas principais cidades do estado. Então, algumas lideranças na Secretaria de Segurança olharam para essa ideia de ter um contingente em cada área sensível do Estado, controlado pelo crime organizado, e que pudesse eliminar o controle territorial do crime. Esse era o objetivo, quer dizer, um contingente alocado numa determinada área, capaz de exercer o policiamento e, com isso, enfrentar a presença do crime organizado. Então, não era aquela estratégia adotada até então, que era as Forças Especiais, o BOP, o CORE, que era da Polícia Civil, entravam nessas áreas, trocavam tiros, faziam grandes apreensões, saíam, no dia seguinte tudo voltava ao normal. Então a ideia era permanecer e ficar na área. E, como eu dizia, as lideranças vislumbraram, principalmente a Secretaria de Segurança, vislumbraram a possibilidade de renovar a Polícia Militar a partir dessa experiência. Então, começaram um programa novo de treinamento específico para as áreas de UPP,
promoveram aqueles oficiais mais qualificados para a UPP, criaram uma estrutura separada do comando da Polícia Militar, dedicada à execução da política. E a ideia era, quer dizer, vamos criar, inclusive fisicamente, essa primeira unidade, Santa Marta, ela ficava no morro que era do lado de um quartel. E o secretário de Segurança exigiu, não, eu quero uma infraestrutura própria para sediar o UPP, porque eu não quero que o novo policial se contamine com o ambiente de batalhão. Eu quero que ele fique lá num ambiente próprio, que ele tenha uma formação própria, adequada para esse tipo de policiamento. A ideia que prevaleceu é que o policiamento seria de tipo comunitário, né? Quer dizer, um policiamento a pé comunitário. O policial foi treinado para isso também foi um erro que a gente pode falar sobre isso, quer dizer, o treinamento era completamente inadequado para a maioria das áreas controladas pelo tráfico de drogas, porque eram áreas que tinham permanência de mais de 20 anos de grupos organizados controlando, tinha apoio muitas vezes da população, então a ideia de ter ronda a pé é assustadora, porque o policial despreparado ficava completamente exposto a uma situação de risco muito elevado, e ele não sabia fazer uma abordagem corretamente, se tivesse qualquer ocorrência mais grave, não tinha preparo para lidar com essas ocorrências, justamente ligava para o choque, para o BOPE, e aí pedia uma intervenção, enfim, uma confusão que isso é um aspecto, digamos, que tem a ver com já o declínio da experiência, mas e a insistência, como falávamos anteriormente, sobre a questão do modelo único de policiamento. Quer dizer, foi pensado como um modelo de policiamento único. Então, se a área era pacífica, como Santa Marta, pequena, pacífica, como uma comunidade receptiva, ótimo, o policiamento comunitário é certamente o melhor remédio. Uma área grande, hostil, com um crime organizado, digamos, presente, com pessoas na comunidade envolvidas com crime, como é o caso da Rocinha, certamente é muito melhor pensar num esquema de policiamento mais agressivo, tático, com mais preparo do policial para isso, enfim. Esse foi um problema que foi aparecendo ao longo da execução. Mas, no início, a ideia muito clara era construir um atalho para a construção de uma nova polícia militar. E o que aconteceu no final foi que a velha polícia militar, né, encapsulou o programa, e a precariedade da estrutura de gestão, do treinamento da Polícia Militar do Rio terminou prevalecendo. Então, um serviço de baixa qualidade, inadequado para o contexto, sem a devida apoio na análise, com uma estrutura de controle e assim, planejamento muito mal feito, no sentido de que era impossível enfrentar o problema do crime organizado, que está praticamente em todas as áreas de favela do Rio de Janeiro, com esse tipo de presença, porque o número de policiais necessários para isso seria impossível, de ser bancado pelo Estado, né? Então, isso tudo levou a uma série de problemas que eu acho que a gente pode analisar e entender. Mas a ideia muito importante o Rio de Janeiro precisa de um policiamento contínuo dessas áreas controladas pelas milícias e pelo tráfico de drogas. E não tinha. A UPP foi uma solução temporária, insustentável do ponto de vista de custo, do ponto de vista de número de policiais, mas a gente precisa agora pensar como fazer o policiamento dessas áreas, porque essas áreas não têm policiamento. Eu tive a chance de conversar muito com um dos candidatos ao Rio, que foi, no final, derrotado aí no processo, mas a minha sugestão é, olha, vá a São Paulo e veja como funciona a rota, e cria uma rota para as favelas. Quer dizer, é um policiamento tático, agressivo, para enfrentar situações de alta criminalidade. Então, precisa ser um policial muito bem treinado. Não é o policial de operações especiais, que entra com armamentos especiais, como é o caso do BOPE, porque ele é muito engessado no modelo. Ele só sabe fazer uma coisa, que ele precisa ter um policiamento que não saia da favela enquanto não resolver o problema, no sentido de prender todo mundo que você sabe que tem que prender naquela área, fazer todas as apreensões compatíveis com o nível de negócio de drogas que há ali. Então, na hora que os grupos realmente se desorganizarem, os fuzis, as armas pesadas forem todas
localizadas, e não é numa tacada que se faz isso, é todo dia tem que fazer uma ação, tem que prender alguém, tem que tirar um fuzil, tem que fazer uma apreensão, tem que ir demonstrando, olha, o custo para fazer esse tipo de negócio na cidade mudou, você não vai mais poder controlar essas áreas usando fuzil e usando nessa gangue armada intimidando a população. Isso é um trabalho para muito tempo e precisa uma polícia muito bem preparada e muito bem gerida. É onda Bolsonaro ou é falta de criatividade e vontade o posicionamento do Witzel, que encontrou com um fuzil, tem que abater, e o posicionamento do Dória aqui em São Paulo também, que falou que a polícia vai atirar para matar. O que é isso? É preguiça intelectual, né? É a falta de disposição para pensar nos problemas. Eu acho que a questão do Rio de Janeiro ela é basicamente uma questão que exige polícia dura, polícia agindo de forma muito dura, mas isso não tem nada a ver com a ação ilegal. Quer dizer, mais uma vez, a Rota é um bom modelo, quer dizer, infelizmente a Rota ficou marcado no discurso, na manipulação de vários políticos, né, a Rota na Rua, né, e outros críticos digamos assim, de esquerda, jornalistas que falaram, também escreveram sobre a Rota, denegrindo o padrão de atuação da Rota, mas a Rota é uma unidade, é muito importante no complemento ao policiamento de área, porque, e principalmente no Rio de Janeiro, quer dizer, se você tem uma situação em que a milícia, que é basicamente o miliciano no Rio de Janeiro, é um problema ainda mais grave, porque o miliciano, ele acaba o horário dele de trabalho no quartel, ele vai prestar serviço armado na área em que ele controla, ele vende o botijão de gás, o serviço de net, o cigarro, arrecada dinheiro, contribui com o deputado, quer dizer, é um crime organizado já num padrão mais agressivo, no sentido de que tem maior poder de corrupção, articulação com o sistema político muito maior. Então, o Rio de Janeiro realmente enfrenta um problema que não existe em outro lugar do Brasil, no que diz respeito ao poder do crime, e não é só digamos assim, tem uma vertente não governamental do crime, que é o tráfico de drogas, digamos assim, o empreendedorismo não governamental, e tem o crime organizado governamental. E a milícia é estabelece esse vínculo, ela controla territórios, financia políticos, ela basicamente uma forma também do policial complementar a renda, então ele se emprega nessas milícias e explora atividades ilícitas em todas as áreas que controla. Então, é uma máquina de destruição de instituições, de hierarquia, de disciplina. Então, é muito importante atacar o problema da milícia, que tem ramificações até muito mais sólidas dentro do Estado do que o crime, esse crime, digamos, não governamental, do empreendedorismo, aí principalmente da droga, do crack, da maconha, que acontece nas áreas controladas. Mais uma vez, ontem eu tive a oportunidade de debater com um dos generais que comandou uma operação na favela da Maré durante 2 anos, o general Canhace, e ele falou com toda a clareza que a questão não é o abate, não é o sniper, não é o tiro, a situação física, ele não permite o emprego dessas táticas, entende? Você não vê as pessoas, você vai fazer o quê? Vai entrar na casa da Dona Maria e falar, olha, aqui no telhado da senhora agora vai ficar um atirador aqui essa semana, porque quem passar aqui com fuzil ele vai atirar. Não vai dar certo, quer dizer, não existe essa operação que está sendo anunciada. É criar uma ilusão em torno de um tipo de solução tática que não está disponível. Né? O próprio Coronel Ernesto escreveu aqui um texto sobre o assunto que é muito interessante, né? Sobre a limitação do sniper. Quer dizer, eu acho que todos que trabalham com polícia sabem que essa não é a solução. E principalmente, além do problema tático, há um conjunto de problemas legais. Você não pode simplesmente transformar o trabalho de polícia, que é um trabalho que envolve inteligência, uma abordagem adequada, e o resultado é uma investigação, é um inquérito, é uma prisão que tem que ser bem feita, que tem que resultar numa condenação.
Não é? Quer dizer, isso é o que está na Constituição brasileira, isso é o que está no Código Penal brasileiro, essas são as nossas leis. Se nós transformarmos esses grupos criminosos em combatentes e usarmos uma legislação internacional de direito humanitário internacional e reconhecer o status do Rio de Janeiro como Estado de guerra. um estado de conflito armado não internacional, nós no dia seguinte teríamos que reconhecer o Comando Vermelho como força insurgente combatente e aceitar uma inspeção da Cruz Vermelha. É isso que o juiz Wixel acha que é necessário para poder começar a usar. Então, aí sim, quer dizer, o combatente é combatente. Qualquer que seja o contexto em que ele está, ele pode ser abatido, pode levar um tiro de sniper, a munição muda, ou as táticas mudam completamente. Mas muda também o reconhecimento, o status do grupo, antagonista. o status, a perda de soberania nisso. A Colômbia levou 40 anos para reconhecer que tinha um conflito armado não internacional interno. Porque no dia em que reconheceu, teve que aceitar a inspeção internacional da ONU, Cruz Vermelha, seguir regras de engajamento que são próprias do direito humanitário internacional. Também não é um salve-se quem puder. Você não pode fazer qualquer coisa, não pode amedrontar a população civil, tem que respeitar os não combatentes, tem que se capturar os prisioneiros de guerra, tem que dar a eles um tratamento de prisioneiro de guerra adequado. Então muda toda a lógica do conflito sem nenhuma justificativa. Nós estamos diante de um problema criminal, de uma gangue criminal, de um crime organizado ligado às milícias, e isso é que precisa ser controlado, dentro da Constituição e do Código Penal brasileiro. E a fala do Dória aqui? É mais uma vez uma tentativa de responder uma sensação de insegurança. As pessoas querem ver ações rápidas, mas veja, o que está acontecendo é o contrário de tudo isso. Quer dizer, o Bolsonaro nomeou o Moro. O Moro montou uma equipe de prudentes e articulados policiais federais e agora chamou o general Teófilo para comandar a Senasp, que foi candidato pelo PSDB ligado ao Tasso Gereissati, homem de grande formação militar também. O general Campos aqui, são pessoas que têm todo tipo de preparo para lidar com essas situações e sabem que não é esse o caminho, no sentido a questão não é aumentar o poder discricionário do policial na ponta e dar a esse policial o direito de agir de forma violenta contra suspeitos. Isso, quando se apresenta, quer dizer, há uma situação de enfrentamento. É preciso ter procedimentos bem escritos para proteger o policial. A Polícia de São Paulo tem esses procedimentos. Outras polícias no Brasil não têm. Então, como é que você vai depois julgar se houve excesso ou não, se esses procedimentos não estão bem detalhados e treinados? Então, a lógica é o contrário. A lógica é aumentar digamos, o rigor no sentido do treinamento, do preparo dos documentos. Olha, você quando enfrentar a situação tem que fazer assim, assim, minimizar o uso da força, o princípio da proporcionalidade. Agora, não tem ilusão, isso não quer dizer, isso não é ser fraco com o crime, não é ser fraco ou mole diante do infrator, pelo contrário. E o uso da força, ela está ancorada, quer dizer, não pode ser um uso da força que venha da emoção do policial, do estresse do policial. Ao contrário, tem que vir de uma decisão pensada, refletida, e para isso o treinamento é fundamental. Por isso é que o treinamento do policial militar é tão rigoroso, porque fisicamente ele precisa, não pode ficar bebendo todo dia na semana, não pode ter nem chegar perto de droga, não pode, uma série de coisas que exigem o quê? A disciplina interior, a capacidade de autocontrole e o emprego da força como resultante dessa decisão. Esse discurso de palanque é um perigo. É um perigo para o policial, né? Exatamente. Para o policial é um perigo enorme, porque se ele levar o pé da letra, ele cumpre o que o governador falou no palanque, que não desceu do palanque ainda, e só que quem responde nós é vamos ele. construir mais uns 10 Romão Gomes. Então, só quem responde é ele, Isso. E quem vai pagar do bolso é ele, porque Isso. o governador prometeu que vai fazer os melhores. Os melhores, vamos ver. Aguardamos, governador Dória, como sempre falo aqui, aguardamos as suas medidas de acordo com o anúncio durante a sua campanha eleitoral. Eu vou fazer só uma observação interessante. O senhor falou da rota, e conhecer a rota em São Paulo. Durante a minha passagem pela diretoria de polícia comunitária, nós recebemos
delegações, principalmente de Honduras, El Salvador e de Guatemala, através de um acordo internacional. E eu fiz questão de incorporar a essas visitas dos comandantes, principalmente os comandantes dessas forças policiais internacionais, uma visita à rota. Não só à rota, como ao choque, de uma forma geral. Para eles conhecerem o tipo de trabalho. Porque eu defendo uma tese muito clara que a polícia comunitária não é feita de maneira light. A polícia comunitária não é a polícia light, nem a polícia que vai lá distribuir doce. A polícia comunitária é aquela que está próxima da comunidade. Exato. E, principalmente, aquela que age em razão da necessidade, ela tem que estar pronta para tudo. O policial comunitário não vai abandonar uma ocorrência, não vai sair de cena numa ocorrência, por exemplo, se ele deparar com um roubo acontecendo, não vai sair dali e chamar alguém para trabalhar. Olha, eu aqui não faço mais, a minha tarefa é só conversar com você, agora que eu vi que está acontecendo um negócio mais grave, eu vou sair daqui e vou chamar o BOP, por exemplo, para citar o Rio de Janeiro, eu vou chamar a rota aqui. Não, o policial tem que agir em todas as circunstâncias, sem estar preparado, pelo menos. É claro, se ele não tiver equipamento para aquilo, tiver um número menor, ele vai ter que acionar os apoios, obviamente. Mas não são duas polícias, né? Acho que talvez por isso que no Rio de Janeiro a coisa não tenha evoluído bem, porque se estabeleceu uma divisão, né, entre o que é o PP e o resto da polícia. Se estabeleceu uma divisão entre o PP e a Polícia Nova e a Polícia Antiga. Agora, o problema é que a Polícia Nova, o policial que foi formado para integrar o contingente das UPPs, ele tinha um treinamento de 3 a 6 meses. E ele já caía nesse contexto altamente complexo dessas comunidades. E eles tinham, inclusive, eles foram uniformizados com outro, receberam outro uniforme, outro fardamento, azul, né? Eles eram conhecidos como os Smurfs, porque eles eram bonzinhos, andavam em grupo e tudo mais. E isso não deu certo no sentido, inclusive, da operação, do policiamento na maioria das áreas. Quer dizer, eu acho que essa ideia... Isso sempre foi um modelo muito forte no Rio. Quer dizer, que a polícia tem que ter todo um modelo único de patrulhamento. Quer dizer, o São Paulo, nesse sentido, tem digamos, uma estratégia muito interessante de diferenciar. Cada comandante de batalhão tem a seu dispor um conjunto, forças diferentes. Forças diferentes. E ele combina de acordo com a situação. Quer dizer, ele pode ter batalhão que diz, olha, eu só preciso de comunitário, porque eu preciso dar ronda a pé. Obviamente, isso, corretamente, se a ronda a pé se depara com alguma situação, vai agir, né? Não é que ele é um policial de segunda ou um policial mais, né, paz e amor, não é isso, quer dizer, ele é um policial na sua integridade, mas ele pode ser um policial adequado para determinadas situações. E outras áreas, com maior nível de presença de crime organizado, de quadrilhas, com maior dificuldade operacional, usa-se outros modelos. A ROCAM de motocicleta, a força tática, a ronda escolar, quer dizer, você dependendo do problema, da natureza do problema, pode ter em torno das escolas, um consumo de droga, a venda ilegal de álcool, etc. Você pode usar mais policiamento orientado para esse problema. Quer dizer, enfim, essa diversidade de táticas à disposição do comandante sempre me pareceu um aspecto muito positivo do policiamento aqui, da estrutura da Polícia Militar de São Paulo. O importante ressaltar, acho que nesse ponto, é que aqui em São Paulo isso tudo está à mão do gestor local. Do gestor local. Ele não precisa, tirando o choque, né, que fica à disposição do comando geral, requer um acionamento, mas eu posso, como comandante, eu posso alocar minha força tática em determinado local, eu posso colocar meu ROCAM em outro lugar. Eu tenho mobilidade e flexibilidade para planejar, na maior parte das vezes, essa aplicação do policiamento. Exatamente. E isso, imagina o pesadelo de um chefe ali, de um líder, de uma unidade numa favela grande, gigante, como era o caso do Alemão, em que você tem
um conjunto de 100, 200 policiais, todos treinados em policiamento comunitário durante 6 meses. O jovem não sabe atirar direito, entendeu? Ele não está preparado para... E o pior, o treinamento desses jovens foi todo feito por um consórcio de universidades e ONGs. Né? Quer dizer, então, uma coisa pavorosa, assim, do ponto de vista, muita ideia e pouca prática, pouca disciplina, pouco treino. Então, todos esses avanços, o método Geraldo de tiro, o uso de dinâmicas de psicodrama que aqui a Polícia de São Paulo faz, tudo isso que é um aprendizado que estaria à disposição foi desconsiderado. Eu acredito também que ele não conhecesse o ambiente onde vai atuar, né? Não conheceu nada. Ou seja, ele não conseguia nem se locomover por ali, demorava talvez 2, 3 meses, 4 meses para saber qual é o beco tal que posso, onde é mais perigoso, menos perigoso. Exatamente. Foi isso quer dizer, essa opção radical pelo modelo único, para mim, foi também uma das grandes causas, além da falta de planejamento e uma das grandes causas de fracasso da experiência. A Defenda PM deseja a todos um Feliz Natal, tenham todos uma boa tarde, ótimo final de semana e até quinta-feira que vem. Até lá.